gente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Estilo e Saúde, que hoje aborda um tema pouco discutido nos meios de comunicação, mas que incomoda a vida de muita gente: as hemorroidas. Essa é uma doença que atinge homens e mulheres em todas as idades, principalmente gestantes e idosos. Estima-se que 50% das pessoas com mais de 50 anos apresentem algum sintoma relacionado à doença. Mas o mais importante é saber que tem cura. E se diagnosticada precocemente, o indivíduo pode se livrar do problema sem intervenção cirúrgica. Mas é a doutora Adriana Agnelli quem vai nos dar todas essas explicações. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer em te receber, viu? O prazer é meu, Amanda. Bom, vamos começar então. Nós temos até alguns e-mails aqui que já chegaram, mas eu quero começar te perguntando, assim, para que a gente explique direitinho para quem está em casa. O que é a hemorroida? Por que uma pessoa tem e outra não tem? De onde vem? Então, na verdade, as hemorroidas são vasos que constituem a anatomia normal do canal anal, né? Então, eu trouxe até um modelinho aqui para a gente entender melhor. A gente tem os vasos hemorroidários internos e os vasos externos. E esses vasos, eles se mantêm nessa posição dentro do canal anal por um tecido de suporte e sustentação composto por tecido conjuntivo e algumas fibras musculares. Esses vasos, eles podem se dilatar e deslizar pelo canal anal em direção à borda anal, e nesse momento é que a gente chama de doença hemorroidária, Então, que pode causar verdade, diversos sintomas. todo mundo tem hemorroidas. isso que você mostrou aqui, ó. Deixa eu mostrar mais um pouquinho de novo. Que é interna e externa. Isso todo mundo tem. Exatamente. Aqui, na verdade, esse lado aqui está mostrando a posição normal, né? Aqui já está mostrando um pouco de doença, ele deslizando. Então, aqui seria o normal. Uhum. Quando desliza, como esse aqui, que separa e vem para baixo, que começa o problema. Exatamente, que começa a dar sintomas, né? E o principal sintoma de hemorroida, na verdade, as pessoas pensam muito em dor, né? Mas o principal sintoma é sangramento, né? Sangramento com as evacuações. Geralmente é um sangramento que é durante ou imediatamente após as evacuações e de pequeno volume. Então, raramente é uma causa de anemia, né? Outros sintomas que a gente pode apresentar é ardência na região, um pouco de desconforto logo após a evacuação, né? E num grau assim mais elevado, quando já tem bastante mucosa prolapsada, essa mucosa para fora, pode haver até mucorreia, até saída de secreção, com bastante desconforto. Tem um período para que a pessoa tenha isso? Ou seja, ela teve uma vida normal, sem a vida toda, depois começou por conta de alguma coisa, a idade. A gente falou aqui na abertura que depois dos 50 anos a chance é maior, e para gestante também, é verdade isso? Isso, é verdade. A gente tem vários fatores de risco. Um dos fatores é a obesidade, né, que é por causa do aumento da pressão abdominal. Durante a gestação também existe um aumento por conta desse aumento da pressão abdominal e da pressão de todos os vasos da cintura para baixo. E o principal fator de risco, na verdade, é obstipação. A pessoa tem que fazer esforço para evacuar, né? Ficar muito tempo no vaso sanitário se esforçando. Outros fatores também são dieta pobre em fibras, né? E como você já falou, aumenta com a idade mesmo. Então, a partir da terceira, quarta década de vida, a gente tem uma degeneração desse tecido de sustentação dos vasos. Então, a maior a chance também de desenvolver doença hemorroidária. Quem tem o intestino preso também tem mais chance? Sim, que é aquilo que eu falei da obstipação, né? Que é o intestino preso. Pelo fato não só de ter as fezes endurecidas, mas também de fazer muito esforço evacuatório. Entendi. Bom, vou te pedir licença, nós vamos assistir juntos agora uma reportagem feita pela Natália Arcuri, que mostra que hemorroida é um assunto delicado para a maioria das pessoas. Tem gente que tem vergonha, é preciso vencer os preconceitos e buscar ajuda médica. Vamos ver. Sandra é uma mulher corajosa. Eu tive hemorroida quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Sofri durante muitos anos, eu acho que com uns 25 anos eu operei. Mas nunca senti uma dor tão horrível na minha vida. Ela assume em rede nacional o que muita gente não diria para a própria família. Você contaria para alguém se tivesse hemorroidas? Não. Por que não? Que é constrangedor. Quanto preconceito! A hemorroida é uma doença simples e tem cura. Ela nada mais é do que uma inflamação nas veias internas ou externas da região anal. Uma área delicada do nosso corpo que acaba sofrendo as consequências de uma alimentação desequilibrada. Essa alteração de dieta
juntamente com hidratação ruim, carência de atividade física, faz com que a gente tenha o intestino em funcionamento mais lento. Isso causa um ressecamento das fezes e causa um trauma na região. Ninguém, isso mesmo, ninguém está livre das hemorroidas. Ela não distingue idade nem classe social. Então, por que o preconceito? Porque são machistas e acham por esse motivo a doença ser localizada em um determinado ponto do corpo, eles acham que é motivo de chacota. E não é. Isso é normal em todo ser humano. Você não sabe, mas é bem provável que alguém do seu círculo de amizades ou algum parente tenha hemorroidas. Veja só, segundo os especialistas na faixa etária que vai dos 20 aos 40 anos, uma em cada 5 pessoas já apresentou algum sintoma da doença. E os médicos afirmam que acima dos 50 anos, metade da população tem ou já teve hemorroidas. E o grande problema é que a maioria dessas pessoas só procura a ajuda de um especialista quando a doença já está em fase avançada. O ideal é procurar um médico proctologista assim que os primeiros sintomas aparecerem. A pessoa desconfia de um quadro de hemorroida quando ela tem um inchaço na região anal, quando ela tem dor na região anal, quando ela passa a ter sangramento, principalmente quando é um sangramento vermelho vivo, um vermelho bem intenso, sempre acompanhado da evacuação, ou quando há uma esterilização desse mamilo hemorroidário. A partir do momento que eu fiz a cirurgia, a partir do momento que eu tomei anestesia, meu sofrimento acabou. Hoje, Sandra se alimenta melhor e bebe mais água para que a hemorroida não volte nunca mais. E ela ainda tem um remedinho infalível para lidar com os preconceituosos de plantão. O bom humor. Bonitinha, que bom, né? Tem que se cuidar. Como é que é no seu consultório? As pessoas têm vergonha? Porque pelo que mostrou, né, de dado aí, diz que depois dos 50 anos, 50% da população tem. Então ninguém fala mesmo, né? Porque a gente nunca fica sabendo, assim, né? As pessoas do convívio, você nunca fica sabendo de ninguém, né? Não, é verdade. As pessoas realmente demoram bastante para procurar um auxílio médico, né? E o que pode acontecer, uma das complicações da hemorroida é a trombose hemorroidária, que é uma situação onde se forma um trombo dentro desse vaso e o vaso fica muito inchado, inflamado e muito doloroso, com uma sensação de nódulo na região da borda anal. É como se fosse um nódulozinho. Um nódulo que pode ser às vezes até grande, né, e bastante doloroso. Então é uma situação limitante que dificulta a pessoa se sentar, andar, ter atividades sociais. E muitas vezes as pessoas procuram o médico nessa situação, né? Que é a situação assim, mais limitante, né? Existe também muita procura por sangramento anal, mas as pessoas que apresentam prolapso apenas, sem muita queixa de sangramento, costumam deixar muito tempo, né? Assim, se a gente tivesse que procurar um médico, logo que aparecessem os primeiros sintomas, seria em que momento? Quando você começa a sentir o quê? Então, o sintoma mais alarmante, que eu acho que sempre necessita de uma avaliação, é o sangramento anal, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a principal causa de sangramento anal, especialmente em adulto jovem, é a hemorroida mesmo. Não. Mas a gente tem que pesquisar outras causas, Sim. né? Então, pode haver necessidade de fazer, a partir dos 40 anos de idade, a gente sempre recomenda que se faça um exame endoscópico do intestino grosso também, né? Para ser avaliado presença de pólipo, presença de câncer coloretal, né? Então, sempre quando há um sangramento, deve-se procurar auxílio médico para uma avaliação. Não pode acontecer da pessoa ter hemorroida sem o sangramento. Não, pode acontecer. Pode acontecer da pessoa ter a primeira manifestação, aquela situação de trombose, por exemplo. Às vezes a pessoa nunca teve nenhum sintoma e a primeira manifestação é a trombose. Mas, assim, havendo sangramento, sempre precisa de uma avaliação médica. Uma coisa que não costuma acontecer, as pessoas costumam deixar por causa desse constrangimento, né? E desse estigma que existe do tratamento das hemorroidas, né? Então as pessoas deixam muito tempo. Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta eu quero saber da relação com o câncer, que muita gente fala também que operou e depois voltou. Tudo isso, as formas de tratamento, de cirurgias, tudo isso depois do intervalo. Então a gente conta com você aí. Até já.